Questão 29. Nesse exercício, consideremos a família de funções f de x igual a raiz enésima de x, onde n é um inteiro positivo. Muito bem. Inteiro positivo significa 1, 2, 3, 4, assim por diante. Os naturais positivos. No item A, faça o gráfico das funções y igual a raiz de x, y igual a raiz quarta de x e y igual a raiz sexta de x na mesma tela, usando uma janela retangular com x variando de menos 1 a 4 e o y variando de menos 1 a 3. Vamos lá então, né? Vamos lá para o nosso GeoGebra. Primeiro já vamos considerar aqui a janela de visualização, né? De menos 1 a 4. Então aqui é menos 1. Aqui 4. Menos 1 a 4 para x e menos 1 a 3 para y. Menos 1 até 3 para y. Olha aí, beleza. Vamos lá. Primeira função, então, que eu vou chamar de f. f, g e h. Vamos botar assim, ó. f de x igual a raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x. Olha aí, já é a primeira função. A primeira função, tá aí. Agora a outra é g de x igual a raiz quarta de x. Raiz quarta de x, pessoal, isso é x elevado a 1/4. Ah, professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. Eu quero dizer o seguinte para você, ó. Aqui você tem raiz quarta de x, o raiz quarta de x é o mesmo que x elevado a 1/4. Que propriedade você está usando, professor? Essa aqui, ó, a raiz de índice P de A elevado a Q, isso é A elevado a Q sobre P. Ou seja, se você quer transformar uma raiz em potência, basta pegar o índice da raiz e colocá-lo como denominador do expoente aqui da potência. É isso que eu estou usando, tá bom? É isso que eu vou usar agora, melhor dizendo. Então vamos voltar lá para o nosso GeoGebra. A nossa função g, então, é a raiz quarta de x, vai ser x elevado a 1/4. Então, g de x vai ser x elevado a quanto? A 1/4. Olha, que maravilha. Tá lá. Ah, já vou mudar a cor dela também. Vou mudar a cor dela. Tá, depois a gente muda. E a outra função, quem é? É a raiz sexta, né? Vamos botar a função h de x igual a raiz sexta de x, vai ser x elevado a quanto? A 1/6. É a mesma coisa. Bom, agora a gente dá um jeito de mudar aqui essas cores, né? A f deixa em vermelho, essa aqui vamos deixar em azul, e essa outra aqui vamos deixar em o que? Verde. Aí, beleza. Então, o que ele pede nesse item é só isso, né? Vamos ver se é só isso mesmo? Vamos lá, vamos conferir. Faça o gráfico das funções na mesma tela, usando a janela retangular menos 1/4 e menos 1 por 3. É só isso. Agora, no item B, faça o gráfico das funções na mesma tela, usando agora a janela retangular de menos 3 a 3 e menos 2 a 2. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos abrir um arquivo novo aqui, né? Arquivo novo. Figurinha boa aqui, cheia de informações, né? Olha, todas passam pela origem. Tem um ponto em comum aqui, as três, né? Então, vamos ver que ponto é esse? Interseção de objetos. Vamos pegar, por exemplo, o vermelho com o azul. Olha, é o ponto 1, 1. O que isso está te dizendo, pessoal? O ponto 1, 1. Que raiz quadrada de 1 é 1, raiz quarta de 1 é 1, raiz sexta de 1 é 1. Melhor dizendo, a raiz de índice par de 1 é sempre 1. Depois a gente conclui aí para o índice ímpar. Já está dizendo aí para nós, né? Então vamos lá, um novo arquivo para a gente fazer o item B. Novo, não gravar. Bora lá. As funções agora são quais? Y igual a x, então f de x igual a x. Que mais? Essa é a função f. Depois, raiz cúbica de x, então g de x igual a x elevado a 1/3. Olha, maravilha. E a outra, raiz quinta de x, g de x igual a x elevado a 1/5. Olha, maravilha. Não, mudou ali, né? Mas a gente acerta aqui, não tem problema não. Vamos apagar essa então. Vamos apagar essa e fazer de novo aqui. Então, f de x, agora g
de x igual a x elevado a 1/3. X elevado a 1/3. Olha aí, essa aí. Agora a função h de x, que é raiz quinta de x, isso é x elevado a 1/5. Agora sim, beleza. Opa, vou deixar quietinho aqui. Vamos dar as cores. Primeiro dessa, vamos botar aqui um azul. E a outra aqui, vamos botar um verde. Olha aí, ó. Tá vendo? Todas têm um ponto em comum, né? Todas têm um ponto. Três pontos em comum. Vamos ver aqui quais são. Vamos ver quais são. No item anterior, na letra A, todos tinham zero em comum. Também a gente conclui que raiz quadrada de zero, né, é sempre zero. Isso para quando o índice é par. Bom, vamos ver quais pontos são esses. Esse e esse. Achamos esse ponto. Agora vamos pegar esse e esse. E aqui a origem agora, né? A origem também, né? Vamos lá. Não quer aparecer. Pronto. O que dá para a gente concluir aí, pessoal? Que agora a gente está considerando as raízes de índice ímpar. Considerando as raízes de índice ímpar, a gente observa que todas elas passam pelo ponto 1, pelo ponto 0,0 e pelo ponto -1 e -1. O que está te dizendo? Que considerando o índice ímpar, a raiz de índice ímpar de 1 é 1, a raiz de índice ímpar de 0 é 0 e a raiz de índice ímpar de -1 também é -1. É isso aí que está dizendo para a gente. Tá? Vamos lá, para o item C. O que está dizendo aí o item C? Faça o gráfico das funções y igual a raiz quadrada de x, raiz cúbica de x, raiz quarta, raiz quinta na mesma tela. De -1 a 3 e de -1 a 2. Bora lá então. Então está aqui nosso GeoGebra. A primeira função é y igual a raiz quadrada de x, né? Então f de x igual a x elevado a 1/2. X elevado a 1/2. Já é a raiz quadrada de x. Agora g de x é raiz cúbica de x igual a x elevado a 1/3. Aí, raiz cúbica de x. Aí a outra é raiz quarta de x. Vamos botar h de x igual a raiz quarta de x. Depois, raiz quinta de x. H e de x, vamos botar agora. I de x igual a raiz quinta de x. Nossa Senhora, aí, né? Pronto. E qual janela de visualização? De -1 a 3 e de -1 a 2. Vou dar uma melhorada aqui então nessa janela de visualização. Para fazer bem como o problema está querendo. Ele quer de -1 até 3. E depois de -1 a 2. Olha aí, ó. Tá vendo? Continuando aí, que conclusões você tira desses gráficos? Foi o que a gente já comentou já, né, pessoal, a respeito das raízes de índice par, né? Raiz de índice par de 0 é 0, raiz de índice par de 1 é 1. Agora, raiz de índice ímpar de 0 é 0, raiz de índice ímpar de 1 é 1 e raiz de índice ímpar de -1 é -1. A diferença aí é que a raiz de índice ímpar de número negativo existe, tá bom? Nesse exercício, consideremos a família de funções f de x igual a 1 sobre x elevado a n, onde n é um inteiro positivo. No item A, faça o gráfico das funções y igual a 1 sobre x e y igual a 1 sobre x ao cubo na mesma tela, usando a janela retangular de -3 a 3 para x e y. Acho que não é difícil, né? Vamos lá. Primeiro vamos pensar aqui na janela retangular. De -3 a 3... Opa, vamos lá. O x variando de -3 a 3 e o y também, né?
menos 3 a 3. Qual é a primeira função, então? É 1 sobre x, f de x igual a 1 sobre x. Aí já é a primeira função. E a outra, 1 sobre x ao cubo, né? G de x igual a 1 sobre, agora a gente tem que botar um parênteses aqui, x ao cubo. Aí, 1 sobre x ao cubo, né? Bom, o que a gente observa? Vamos mudar as cores aqui, vamos mudar essa cor aqui, beleza. Botar um azulzinho, eu gosto do azul. Aí. Olha, já analisando esses gráficos aí, pessoal, o que a gente observa? Que eles passam por um ponto, né? Olha só, tem um ponto em comum aqui entre eles, né? Vamos ver que ponto é esse? Interseção de objetos, aqui e aqui. E aqui também, né? Aqui e aqui. Olha só, é o ponto de coordenadas 1 e 1, esse primeiro aqui, e o outro menos 1 e 1. Então isso está sugerindo o seguinte, que a função f de x igual a 1 sobre x elevado a n, com n ímpar, é tal que o f de 1 é 1 e o f de menos 1 é menos 1. É isso que está sugerindo aí, tá bom? Beleza. Seguinte, qual é o outro item? Faça o gráfico da função y igual a 1 sobre x ao quadrado e 1 sobre x à quarta na mesma tela do item A. Então tá, mesma tela retangular do item A. Vamos lá, voltamos lá para o GeoGebra. Então, agora é 1 sobre x ao quadrado, f de x igual a 1 sobre, vamos botar um parênteses, x ao quadrado. Aí, ó, 1 sobre x ao quadrado. E depois, 1 sobre x à quarta. G de x igual a 1 sobre x, botar um parênteses, né, x à quarta. Olha que beleza. Ó, tá vendo? Então, novamente, pessoal, a gente observa que os gráficos têm um ponto em comum. Vamos ver que ponto é esse? Novamente, interseção de objetos. Vamos ver as coordenadas desse ponto aqui e aqui, depois aqui e aqui, ó. Então, isso está sugerindo que todos os gráficos das funções f de x igual a 1 sobre x elevado a n com n par passa pelos pontos de coordenadas menos 1 e 1 e 1 e 1. Bom, isso então, né, está te dizendo que f de x igual a 1 sobre x elevado a n com n par é tal que o f de 1 é igual a 1 e o f de menos 1 também é igual a 1, diferente do item anterior, né? Diferente do item anterior, né? 1 sobre x elevado a n com n ímpar. F de 1 dava 1 e o f de menos 1 dava menos 1. Isso significa que 1 sobre x elevado a n com n ímpar é uma função ímpar e 1 sobre x elevado a um expoente par é uma função par, tá? Que mais? Que mais que ele está pedindo? No item C, faça o gráfico de todas as funções da parte A e B na mesma tela usando uma janela retangular de menos 1 a 3. Acho que não é o caso, né, pessoal? A gente já teve aqui uma boa ideia, né, dos gráficos das duas funções. Que conclusões você tira desses gráficos? É isso que a gente já discutiu, né? Se n é ímpar, f é ímpar. Se n é par, f é par. Que mais? Se n é par, o gráfico está acima do eixo x. Todo gráfico está acima do eixo x. Tá bom, pessoal? Essas coisas todas aí.